Ação! Tira porrada e bomba pra variar. Muito pipoco. Perdeu a foda, Pipiu. O perigo tá perto. A divisão. A divisão é uma divisão da Polícia Civil, que é a divisão de sequestro, conseguiu reverter algo que parecia irreversível, que é o crime de extorsão mediante sequestro. Que isso a gente conseguiu acabar com essa modalidade praticamente extirpada da cultura carioca. Fazer um programa aqui no Multishow chamado Conexões Urbanas. E eu resolvi entender melhor a história da DAS. E aí o Guilherme Zattar, que é o diretor do canal, quando ele soube da história, ele falou, cara, vamos fazer essa história, vamos fazer essa série. Fui chamado para uma reunião no Afro-Reg, eu não sabia exatamente do que se tratava, eu sabia que era um projeto audiovisual. Quando eu cheguei lá, dedicaram com o Júnior, naturalmente, e com o Magá, com o Zé Luiz Magalhães. E aí eles me contaram, eles queriam fazer um filme e uma série sobre os policiais que acabaram com o sequestro no Rio em 1997, quando teve aquela grande onda de sequestro. É uma série que tem muito pano pra manga. Ação! Eu acho que foram escolhidas as pessoas certas. É lógico que existem outras centenas de atores que poderiam fazer também muito bem. Mas eles, assim, foi sensacional, porque eles compraram a história, eles viveram essa história. E eu realmente reconheço neles atuando aqueles policiais. Eu acho que o momento atual, né, de você dar um empoderamento aos negros, às pessoas de origem baixa, com talento, é muito importante. Você poder colocar, né? Te dar um exemplo assim. Talvez a divisão seja a primeira série desse país aonde um negro é chamado o tempo inteiro de doutor. Porque o Silvinho Guidani, no papel do Mendonça, o tempo todo as pessoas chamam ele de doutor, doutor. Vai me dar essa rasteira, doutor. A decisão é essa. Tá tomada. Mendonça é o delegado da divisão de sequestro. Ele é convocado para tocar a DAS e é um cara incorruptível. Em linha dura. Tu acha que tu é quem nessa merda? É um Robin Hood tirando de bandido? É o caralho! Você é um abutre, um pilantra, um jogador! O personagem que eu faço, o Santiago, ele é um investigador da Polícia Civil. É um cara que andou meio que por vias tortas durante um tempo e que, no final das contas, ele foi chamado para resolver a onda de sequestro que o Rio de Janeiro atravessava naquele momento. Eu recebi ordem de te aceitar. Que ordem eu cumpro? Também não pedi para trabalhar com o senhor. Eu sempre vi a Natália ali como a Roberta. A Roberta é uma figura que tem uma curva assim na história muito interessante. Ela vem de um outro universo e ela lida com uma outra realidade que a gente teve que ter um deslocamento muito grande para poder conseguir chegar no olhar dela, né? Perdeu a foda, Pipiu. Eu adorei fazer o Ramos, né? Porque eu já fiz alguns policiais, né? Coisa ligada à polícia e tal, bandidagem, essas coisas. E o Ramos tinha uma característica bem diferente, né? Que era um cara da inteligência, né? Um cara que ficava ali nos bastidores, organizando ao mesmo tempo quando tinha que ir pra campo, ele ia pra campo. Alô, Joe, tá na escuta? Na escuta, Joe. A gente já pegou o dinheiro do resgate. Agora o cativeiro. Procura o campinho perto da linha do trem, um campo de futebol. O Benício, né? Um personagem riquíssimo, cheio de nuances, né? Nas relações que ele tem com a polícia, na maneira de enxergar, né, o trabalho dele. Ele se acha um cara seríssimo, ele tá tudo certo pra ele, né? E aí ele vai surpreendendo, né, com o decorrer da história. Pode tirar essa fantasia que tu não vai nessa palhaçada, não. Vai resolver outro negócio pra mim. Fala aí, Bosco, na área. Qual é o teu problema? Tô fazendo o Bosco, policial, civil, da DAS, setor de inteligência. Vai investigar os vagabundos no Rio de Janeiro.
45, 2, primeira. Foi o que com essa filmagem? Faço Dantas, um polícia que não dá pra se confiar muito. Sou uma pessoa do bem, né? Pessoa que ajuda a comunidade, através da escola de samba. Tem uns caras que falam mal de mim aí, mas é tudo nas almas cebosas, né? Mas isso aqui não, isso aqui, ó. Isso aqui beija minha mão. Não é não? Benção, senhor. Benção. Porra, tu não dá uma dentro hoje, negão? Puta que... Continua com essa merda. Ô, meu amigo, entra. Amigo não, né? Você sabe que agora a gente é família. Vou fazer a Camila, que é a menina que é sequestrada, né? E hoje é meu primeiro dia de gravação. Eu acabei de gravar a minha primeira cena. Vou fazer caracterização pra cortar a boca agora. Então ela tá destruída, assim. Mas eu tô gostando, tô amando. Vocês vão matar minha filha. Meu personagem, ele é um deputado estadual que está em campanha para o governo do estado, no Rio de Janeiro. E tem a filha sequestrada. Ele vive esse turbilhão de perda irreparável junto com as atribulações da própria campanha, né? Afinal de contas, é um cara que está acostumado com poder, que quer mais poder ainda, né? E não tem o poder para resolver essa situação pessoal dele. Você tá botando a vida da Camila? Não dá pra negociar com sequestrador, com vagabundo. O personagem do Dalton Venâncio, ele tá na urgência pra resolver. Então, né, quando a pessoa, ele tá numa carência total, ele tá, o que o Benício disser pra ele ali, ele vai fazer. Né? E o Benício consegue manipular esse cara, deixa de ser uma sacanagem, né? O cara tá numa situação limite, com a filha sequestrada, qualquer coisa que a polícia disser, então essa forma de usar o cara, né, em benefício próprio também. O Benício tá preocupado com ele, o Benício só tem uma preocupação na vida, se dar bem. A gente tá avançando, deputado. Seguir pro pagamento e trazer ela de volta pra casa. Quem ganhar com essa porra é o Benício e a empresa de segurança dele. O problema ele é complexo, né? Como é que você vai fechando aquele sequestro no meio de uma ação, mas ele vai te conduzindo e vai te surpreendendo. Eu acho o roteiro incrível. Eu acho que as histórias estão super bem construídas. Eu acho que ele tem uma fluidez, ele tem uma violência no bom sentido. A cara do projeto mesmo surgiu a partir de conversas com o Magalhães e outros contatos. Magalhães, que é o nosso consultor, também roteirista, e que viveu parte dessa história, né? Em 2013 fiz um curso de roteiro, depois de 2014 fiz um outro curso me preparando para porque eu queria escrever essa história também, porque é uma história que envolve muitas pessoas, uma história muito rica. Claro que a gente partiu das histórias reais e desenvolveu uma ficção, uma narrativa que fosse gostosa para o público assistir. E trabalhando de início na parceria com o Vicente, conhecendo ali o mundo através do Magalhães e outros roteiristas, a gente começou a dar uma cara para essa história. A história que veio, ela já era incrível, então o nosso trabalho foi trazer elementos de dramaturgia e de narrativa para ajustar e trazer o potencial que a história já tinha, na verdade. Confundir em algum momento o personagem com a minha pessoa era bastante doloroso, porque a gente está fazendo dramaturgia, a gente não fez um documentário. Então é baseado em histórias reais, né? Mas é óbvio que é uma compilação de tudo aquilo que eu vivi, não só nesse tempo da DAS, nesse espaço de tempo que a gente reformulou toda a divisão, mas e sim de uma história de 30 e tantos anos de prática de segurança pública. A gente é só a merda de um parafuso nessa máquina, doutor. Eu não sou teu inimigo. Eu nunca fui. Aqui é uma cena com a Ingrid. Ele tenta puxar umas informações. Enfim, o bicho tá pegando e ele tem que correr contra o tempo. E logo em seguida a gente vai fazer umas cenas com o Dr. Paulo Gaspar, que é o cara que colocou o Santiago nessa missão. Então vai muita coisa ainda hoje. As coisas só vão começar a mudar quando a delegacia de entorpecentes parar de traficar, a roubos e furtos parar de roubar
a homicídios parar de matar e a antissequestro parar de sequestrar. Ouvindo as histórias do Magalhães, a gente sempre pensou nessa estrutura de um trio, contava de histórias dessas estruturas funcionando sempre em 3 pessoas, 2 mais fortes, sempre um terceiro que vinha junto. A gente precisava encontrar a personalidade de cada um deles. A gente começou a dar um norte, uma cara para o parceiro dele, o Ramos. E aí a gente chegou, a partir de algumas histórias também que tinham sido contadas em torno de policiais mulheres, que o terceiro membro dessa história seria a Roberta. A gente teve uma pessoa fundamental no nosso processo, que foi a Maria Silvia, que foi a nossa preparadora de elenco. E que soube chegar, eu acho que em cada ator de uma maneira específica, individualizada, mas que ao mesmo tempo conseguiu dar esse espírito de grupo que a gente precisava. A sintonia dos 3, como os 3 trabalham, essa coisa de... É um trio que trabalha há muito tempo junto, então é aquela coisa que só de olhar assim você já sabe o que o outro está pensando. Principalmente o Santiago e o Ramos, eles tinham que sacar a respiração do outro, né? Quando um já pensava numa coisa, o outro já sacava essa, tá certo. A Roberta, ela é, se brincar, a maior caoseira do trio, é a que tem a lábia maior. Muito inteligente, muito rápida. A Roberta, ela é uma sniper, né? Ai, muita onda ser uma atiradora de elite, né? A Roberta é essa mulher que é safa, que é malandra, que trabalha com esses 2 caras, que são o Santiago e o Ramos. E eles têm esse trio mineiro que basicamente pega o bandido, pede um dinheiro e solta depois. E esse trio era um trio que funcionava dentro da Polícia Civil, assim, enfim, já tinha um tempo que eles trabalhavam e eram conhecidos como o trio All-Star, porque os 3 tinham All-Star. Era basicamente isso mesmo. A reformulação que a gente fez na divisão fez com que a gente saísse de 130 e poucos sequestros por ano para 17 em 2 anos. Ninguém pagou resgate, ninguém perdeu a vida. Sequestro no Rio de Janeiro é um péssimo negócio. Eles eram muito bons no que eles faziam. Eles criaram mecanismos para conseguir chegar em determinados bandidos de forma que oficialmente não se conseguiria. E aí o secretário de Segurança chama eles e fala assim, olha, existe uma situação que é uma onda de sequestro no Rio de Janeiro, para vocês não se lascarem, a gente não entregar vocês, trabalhem pra gente, vamos resolver essa história. É disso que a gente precisa, um herói. Tá bonito na foto. Nem começa, Gaspar. Tá decidido. Escolhe alguém para trabalhar com ele. Alguém da sua confiança. E eles colocam eles 3 para trabalhar com um delegado mais linha dura e que não suportava nenhum tipo de malemolência ou malandragem. A formação do Mendonça seria, falando no português claro, uma formação genocida. Um personagem que até escolhe matar primeiro do que prender, porque ele acha que é melhor que faz uma limpa, mais higienista e resolve. Fala, caralho, qual que é o teu fogo, porra? A entrada do Mendonça mudou a vida deles, né? Quando ele entra e eles são convocados para DAS e tal, eles tiveram que... Aquilo que eles faziam com maestria, de uma forma errada, vamos dizer, fazer para formar do lado certo, né? Pra gente conseguir conviver direito, a gente vai ter que ser do jeito dele. E é claro que o Santiago não vai fazer do jeito dele, vai fazer do jeito do Santiago. Segura aí, doutor. Tá maluco, meu irmão? Deixa eu negociar com os caras. Negociar o caralho. Filho da puta. Apesar dele não aceitar a forma que esses outros 3 policiais trabalhavam, os 3 policiais foram fundamentais para o Mendonça, para ele conseguir acabar com o sequestro do Rio de Janeiro, porque ele tem a força bruta, mas a inteligência da Polícia Civil são esses outros 3 personagens que tem, porque são investigadores, entende? A partir disso, a partir desses opostos, acho que a coisa dá uma liga mesmo e eles viram um puta time, viram um grande time mesmo. E os caras já conseguem resolver a onda de sequestro do Rio de Janeiro. E foi isso que aconteceu. Entre tapas e beijos, mais tapas do que beijos, eles conseguem resolver essa história. Peraí. Vocês têm certeza dessa merda? A gente teve esses consultores, nos quais a gente se baseou para fazer o Mendonça, o Santiago
e o Ramos nos ajudaram nesse processo desde o começo, e a gente botou o elenco para conviver com eles, para conversar com eles. Eu conheci o Ramos, né? E foi incrível. Ele é personagem, tem muita coisa que eu tinha pensado, casava bastante assim quando eu conheci ele, foi muito legal. A gente trouxe ex-sequestradores, ex-traficantes, policiais da ativa, policiais que estavam aposentados, né? Trouxemos muitas pessoas também que foram sequestradas. A gente passou muitos dias dentro do CORE, muitos dias. E nos serviu não só para essa coisa técnica de saber manusear arma, as aulas de tiro, essas coisas todas, mas serviu muito para a gente observar como aqueles policiais pensam. Aí são coisas que vão te ajudando a compreender e que vão te dando também uma certa intimidade com o que o personagem tem. A gente tinha essa coisa com as armas que era super difícil, né? Porque tem uma postura, tem um jeito certo de segurar. E às vezes a gente tinha sequências muito grandes, assim, sabe? Cenas de 3 páginas e tal. E chegando num lugar, e aí como é que vai? Cada um vai pro lado, como é que anda, como é que mira. A gente saiu com umas armas de madeira, mas a gente tinha umas réplicas também de revólver, né? Assim, menores de plástico e tal. Uns mais pesados. Mas a gente usou arma de verdade também. Estamos aqui com o material aqui do DAES aqui, que são as armas réplicas do filme, a equipe Farjala, aprontando para quando os atores chegarem aqui, ter todo já o material preparado para os dublês, atores, figurantes. Sensacional. Tinha uma pessoa ali que ajudava a gente, que orientava e tal, o Javier. Mas o Magalhães também foi uma figura muito pontual nesses momentos. Porque ele falava assim, não, baixa esse dedo aí. Levanta mais isso aqui, ó. Olha pra lá, você tá esquecendo de olhar ali, não sei o quê. Ele dava umas dicas que eram muito importantes. Eles foram a estandes de tiro comigo, eles manusearam armas, souberam desmontar armas, montar armas, como se posicionar para atirar, entraram dentro de um blindado para sentir o que é estar dentro de um carro daquele, sendo por muitas vezes também atacado. Né, os tiros ricocheteiam, batem na lataria e você tem a sensação que vão te atingir. Por mais que a pessoa tenha feito um laboratório, eles fizeram muito bem, mas às vezes na hora aí coloca a pistola nas costas de uma maneira como a gente não usa e tal. Ele via e falava, não coloca nunca arma desse lado, aqui, nas costas. É colocar no outro, tal. Quando você vai pegar a arma, você pega assim desse jeito, a não ser que você seja canhoto. E aí não tem mágica, né? Aí não vai cair do céu, eu vou aprender a fazer isso, assim. Aí é treino, é ensaio, tipo, várias vezes eu ficava no ensaio, na hora do cafezinho, conversando, montando e desmontando uma arma. Entendeu? Como que você tira a munição, como que você bota, como que você vai, como que você coloca. Foi uma coisa que a gente aprendeu e que pronto, já estava aqui, como é que tira, o lugar que você bota, certo? Tá sempre aqui, enfim. Tinha uma coisa que daqui a pouco a gente já estava acostumado, né? De vez em quando eu estava lá no set, aí o Silvinho, o Heron tinha alguma dúvida sobre uma expressão, de que maneira fazer e tal, aí, né, respeitando, é lógico, o Vicente, o nosso grande diretor. É o impacto, tipo da percussão. Daqui a pouco a gente vai invadir um cativeiro. O grande barato é que, assim, 2 dias para fazer uma sequência. É muito trabalho, é muito ensaio, muita gente envolvida, né? Então a gente tem ensaiado bastante para quando chegar na hora de rodar, a coisa ficar feia. Ação, tio! Eu sou maquiador de efeito especial. Eu cuido de toda a parte visual, que seja ferimento, que não seja maquiagem social. Você preparando essa atriz para ser degolada, é uma prótese de espuma de látex com um tubinho dentro, que quando o ator passar a faca cega, vai jorrar sangue do pescoço da atriz. Além das pessoas, a gente foi nos lugares, a gente viu onde os sequestros aconteceram, a gente viu como foi a mecânica, a gente entendeu a estratégia dos policiais para chegar, para estourar os cativeiros. Foi uma coisa muito rara de acontecer e que eu acho que deu uma riqueza ao projeto, como poucos outros projetos baseados em fatos reais têm. Por causa do Afro Reggae e do Zé Júnior,
encabeçando esse projeto, a gente teve acesso a algumas comunidades que geralmente são fechadas para filmagem, enfim, para as pessoas entrarem de uma outra forma. E a gente foi super bem recebido, muito respeitado, a gente não teve problema em lugar nenhum. Quando você fala no Rio de Janeiro hoje, você fala em mais ou menos 1.200 áreas conflagradas e 18 grupos armados disputando o território. O Afro-Reg, ele virou talvez uma das poucas portas de saída de quem quer largar o crime. Então, naturalmente, essa minha bagagem, essa minha história ajudou muito. Quanto mais a gente consegue trabalhar em locações, em vez de set, de estúdio ou de cidade cenográfica, vamos dizer assim, você acaba trazendo mais um adicional de veracidade para a coisa, para o nosso trabalho. A gente vestido de policial dentro daquela comunidade, vivenciando aquilo ali, tem uma coisa muito da verdade, né? Foi trabalhado muito essa coisa da verdade. A gente procura representar o mínimo possível, né? Quase uma vivência que a gente passa. Esse contato com alguns locais e contato com os moradores também, isso foi muito rico pra gente. Eu vi um menino de 12, 13 anos, falando assim uma hora: tio, fala pra ele que quando ele chegar assim no beco, ele for botar a cara no beco, botar o fuzil, ele tem que recolher o joelho. Porque se eles derem um tiro de lá, vai pegar no joelho dele. Então isso é muito rico, muito impactante e muito triste. Porque a gente vê que um menino de 12 anos já sabe como se comportar numa guerra. O Gabriel veio parar aqui no filme da divisão. Na verdade, ele dança hip hop. Aí ele fez um show de talentos. Nesse show de talentos, ele ganhou um grupo e ganhou um curso de teatro. Foi selecionado para estar aqui hoje. Foi muito difícil na história do Francisco. Como é que vai o seu amiguinho aí? Como é que foi a participação dele? Extraordinário. Foi mesmo? Absoluto. Você gostou? É mentor, garoto bom. A gente filmou muitos dias, mais de 2 semanas, na Vila Vintém, que nunca tinha entrado uma equipe de cinema. A textura das casas, as pessoas que participaram da figuração, as vielas, a geografia do lugar, ali do lado, por cima da linha do trem, que a gente incorporou a história. Isso foi uma coisa que a Vila Vintém nos deu, que não estava no roteiro original, foi uma coisa que eu acrescentei depois que eu conheci a locação. A comunidade sabia que existia um policial lá, esse policial era eu, que era o Magalhães que estava lá. Eu não vi arma, não vi nada disso, porque havia um respeito muito grande pela equipe. Aí o outro lugar, onde a gente filmou, também é um lugar que pouca gente tinha filmado, é a favela de Ramos, ali do lado do Piscinão, que é um corredorzão compridão, onde tem a cena da negociação entre o Serginho, que é o traficante, e o Santiago. É o All-Star, porra! A divisão mostra como os diferentes, em prol de algo maior, podem se juntar. É uma história que mostra como, de certa forma, a força e a inteligência juntas, personagens, pessoas e personalidades, às vezes conflitantes, se elas trabalharem juntos, dá certo. Ele expõe aquele momento e diz: olha aqui, quando a gente quer, a gente resolve. É uma série de ação com muitos acontecimentos. Então tem tiro, tem carro capota, tem sinalização, gente que corre, tem tudo isso. O público vai ver imagens dentro do Rio de Janeiro que nunca foram mostradas. Eu acho que a divisão foi meio pioneira nisso. Uma das histórias mais fascinantes que eu já tive a oportunidade de ler, assim, em ficção, contada de uma forma primorosa. Uma história de investigação, ação, violência e emoção. Tudo num grande pacote que eu tenho certeza que vai agradar muita gente. Se prepara, porque é tiro, porrada e bomba. Cortou. Botar as ODS.